Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helbi Silva e esse é mais um vídeo do canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o bioetanol, também chamado de etanol de segunda geração, tá? E como é que ele é produzido e por que ele é tão interessante para a economia e para o desenvolvimento dos biocombustíveis. Só que antes de tudo eu peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Compartilha, deixe o seu joinha, ativa o sininho para as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Não esquece. Então, antes de tudo, faz o quê? Roda a vinheta! Então, pessoal, como eu já falei no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre bioetanol, ou também chamado etanol de segunda geração. Esse é mais um vídeo do componente curricular Agroenergia, ofertado aos estudantes da Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda. Eu sou o professor Helbi Silva e vamos começar. Vocês já ouviram falar sobre bioetanol ou etanol de segunda geração? Às vezes, quando a gente coloca esse nome bio na frente, já traz um sentido mais sustentável, né? Então é isso mesmo. Bioetanol ou etanol de segunda geração, ele foi um combustível que está sendo desenvolvido, né, pela ciência, pelas instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de trazer um biocombustível que utilize a biomassa como matéria-prima principal. Lembrando que a biomassa é uma, se não a matéria-prima mais comum e mais barata para a utilização como biocombustível, tá? Então ele tem esse nome bioetanol ou etanol de segunda geração. O bioetanol, ele é muito novo. Se a gente pode observar, a gente tem alguns artigos do ano 2012, 2015, na qual eles falam o seguinte, ó, a euforia com o etanol celulósico acaba e começam os desafios da larga escala. Ou seja, começam os desafios de se entender qual a tecnologia que precisa ser utilizada, precisa ser desenvolvida para a utilização. E aí outro artigo, que ele foi 2012, diz que cenários prospectivos para o comércio internacional de etanol em 2020. Então, ó, tecnologias têm sido desenvolvidas, né? Se a gente for parar para observar, muitas tecnologias têm sido desenvolvidas, estudadas e aplicadas para a produção de etanol de segunda geração em larga escala, de uma forma mais barata, mais econômica e mais viável, né? E são essas tecnologias que a gente vai ver um pouquinho. Primeiro, por que etanol lignocelulósico, né? No Brasil, existem duas usinas produzindo etanol de segunda geração. Em Alagoas, a Gran Biojá, ela já consegue vender etanol de segunda geração, tá? Em funcionamento desde setembro de 2014, ao custo de 190 milhões, em torno de 551,6 milhões, a Bioflex 1, em Granbio, tem potencial para produzir 82 milhões de litros de etanol de segunda geração. Assim como no interior de São Paulo, em Alagoas, as principais inovações que possibilitam esse sistema são importadas. As enzimas são também compradas da Dinamarca e a tecnologia do pré-tratamento é italiana. Então, ó, no Brasil, a gente ainda está desenvolvendo essas tecnologias, enquanto isso a gente está comprando de fora. No mundo, só Estados Unidos e Itália estão mais avançados do que o Brasil, começando suas produções em meados de 2012. Então perceba, a produção em larga escala do bioetanol de segunda geração é muito recente, comparada aos outros biocombustíveis, tá? Mas por que esse bioetanol é tão diferente do etanol que a gente estudou na aula passada? O bioetanol é um combustível obtido a partir da hidrólise e fermentação controlada de resíduos vegetais. Então perceba, o etanol ele não é produzido a partir do caldo da cana que já tem a sacarose, ele vai ser produzido a partir de resíduos, a partir da biomassa. E aí, esses resíduos têm, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, a beterraba, o trigo ou o milho. Se trata de um processo biológico anaeróbico que converte os açúcares provenientes da quebra da celulose em álcool, tá? Então, ó, esses materiais que a gente chama materiais lignocelulósicos, eles têm a parede celular, ou seja, a estrutura da parede da célula, composta por hemicelulose,
celulose e lignina, tá? Esses três materiais, eles estão ali em um complexo formando a estrutura da parede celular. Como eu tenho presente essa celulose, a gente sabe que celulose é um polímero, ou seja, um complexo gigante de várias moléculas de glicose. Se eu quebro essa celulose, eu produzo diversas moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose eu consigo fermentar e produzir etanol, de acordo com aquele processo de fermentação anaeróbica. Porém, existe o problema de separação, né? Como é que eu consigo separar a lignina, a hemicelulose e a celulose dentro desse processo? É isso que torna esse processo de produção do bioetanol mais difícil, mais complicado, tá? Então, ó, eu tenho ali a biomassa, tá? Essa biomassa, ela é rica em celulose. Essa celulose é rica em glicose. Eu preciso transformar ela para poder produzir, né, etanol a partir desses materiais, tá? Então a gente tem algumas rotas para a produção do bioetanol que já estão um pouco desenvolvidas, tá? A primeira rota é a partir da biomassa açucarada, como a cana e a beterraba. E aí eu tenho o processo de extração por pressão ou difusão, tá? Eu consigo extrair a partir da aplicação de pressão, eu consigo extrair esses materiais. Eu tenho também a biomassa amilácea, que é o milho, o trigo e a mandioca. O primeiro processo é a trituração e o segundo é a hidrólise enzimática. Essa hidrólise faz com que eu tenha a quebra da molécula do amido e produção de glicose. A partir dessa produção de glicose, consequentemente, fermentação e destilação para a produção do bioetanol. E por fim, a mais presente, né, digamos assim, no nosso cotidiano, é a biomassa celulósica, né? Que o principal produto que a gente pode dizer, a principal matéria-prima é o bagaço da cana-de-açúcar, que pode ser utilizado para essa produção. Então, o que é que acontece na biomassa celulósica? Eu tenho a trituração primeiro e tenho a hidrólise ácida ou enzimática, tá? Do mesmo jeito aqui. E aí o que acontece? Depois que eu hidroliso, eu tinha lá uma molécula grande de açúcar, eu vou ter moléculas pequenas de açúcar. Essas moléculas pequenas de açúcar eu preciso fermentar, tá? Processo de fermentação anaeróbico. E quando eu fermento, eu produzo o etanol. E aí eu destilo para separar o etanol dos outros líquidos para produzir o bioetanol. Então, ó, o processo é relativamente parecido com o da produção de etanol de primeira geração, que é aquele produzido lá do caldo da cana, ou da beterraba, ou do milho, tá? Só que qual é a diferença? Que esse aqui é produzido a partir da biomassa, ou seja, do resíduo do material que já foi utilizado para algum processo. Aqui a gente tem um exemplo de alguns materiais que são utilizados para a produção do etanol. A gente tem os açucarados, que a gente tem, ó, beterraba, cana-de-açúcar e sorgo açucarado. Os amiláceos, que são os que têm amidos. A gente tem os cereais, milho, cevada, o malte, o trigo, a aveia, o centeio e o arroz. E os tubérculos, batata, batata doce, raiz de girassol. E a gente tem também as matérias-primas celulósicas, como a madeira, o bagaço da palha da cana-de-açúcar, a palha do trigo, o resíduo do milho, a polpa de beterraba e entre outros, tá? E aí, ó, a produção do etanol de segunda geração, a partir da biomassa celulósica, a gente tem por via enzimática, tá? Primeiro a gente tem a trituração, né? Que é quando eu tenho a quebra, ou seja, eu tenho a biomassa gigante e eu transformo em pequenas partes que fica melhor para extrair o material. Depois, a hidrólise por via enzimática, onde as enzimas hidrolisam os polímeros à glicose, tá? Ou seja, eu tenho uma quebra da celulose grande em pequenas moléculas de glicose. Ou por via ácida, a biomassa é tratada por algumas horas com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, a concentração em torno de 12% e a temperatura acima de 70 graus Celsius. Esse processo também vai fazer a hidrólise. A molécula grande de celulose vai ser quebrada em pequenos fragmentos de glicose. Depois eu tenho a fermentação, onde micro-organismos eles são utilizados para transformar a glicose em etanol, a partir da hidrólise.
E por fim a destilação, que serve para a purificação do etanol produzido, tá? Aquele processo lá que eu falei, né? Eu posso produzir o etanol, mas o etanol tem uma quantidade gigante de água. E aí eu destilo para a produção de etanol, que seja anidro, que seja o etanol utilizado para combustível e tudo mais, tá? E aí eu trago para vocês que isso está sendo pesquisado, né? E aí a pesquisadora Ayla Santana da Silva e os colaboradores, eles desenvolveram uma patente, que se vocês forem pesquisar no site do INPE, tá lá, eles são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o que eles fizeram? Esse processo acontece normalmente, sendo que eles adicionam ao processo um tratamento químico com sal contendo os cátions, um 3-dialquil-imidazóico, tetralquilamônio, fosfônio, alquil piridínico, e esse sal aqui, esse banho com sal, esse tratamento com sal, que é realizado antes do processo de hidrólise, ele facilita o processo, porque ele, bem dizer, ele separa um pouquinho a lignina, tá, da celulose e hemicelulose, beleza? Então, são processos, são materiais que estão sendo desenvolvidos e que a cada dia tem se tornado mais, como é que eu posso dizer, mais confiáveis, né? Melhores, que vão dar mais lucros e tudo mais, tá? E aqui, ó, por fim, depois que eu tiro a celulose, sobra a lignina, tá? Que é o meu resíduo da hidrólise. E a partir daí, o que é que acontece com a lignina? A lignina é retirada, tá, do processo que dá resistência à fibra e protege a celulose da ação de micro-organismos, né? Ela é utilizada a partir de deslignificação alcalina, ou pode ser facilitada de acordo com aquele processo. E esse resíduo cheio de lignina, né? Esse resíduo repleto de lignina, ele pode ser utilizado para a produção de materiais de limpeza, tá? No geral. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é o bioetanol e qual a sua importância, tá? Uma das desvantagens, se não a principal desvantagem da produção de bioetanol é essa falta de tecnologia, né? O Brasil ainda tem que comprar as tecnologias que são desenvolvidas por outros países, mas as pesquisas, né, os programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente das universidades federais, as universidades estaduais do nosso país, já tem mostrado diversos avanços em relação à produção desses materiais, e a gente espera que futuramente, né, esses materiais eles sejam melhor utilizados, né, sempre com aquele objetivo de ser uma forma mais sustentável e menos degradante em relação ao meio ambiente, né, para que a gente possa ter futuramente uma vida melhor, uma vida mais saudável, né, uma vida que tenha menos poluição e menos resíduo, menos lixo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, compartilha, deixa o seu joinha e não deixa de se inscrever nesse canal, tá? Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Valeu, seus arretados!